segunda-feira da terceira semana da Páscoa. O Evangelho é o Evangelho de São João, capítulo 6, versículos de 22 ao 29. Adquirimos a fé pelos ouvidos, ouvindo as palavras de Cristo. O Senhor esteja convosco, Ele está ao nosso lado. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo o evangelista São João. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar, viu que aí havia só um barco. Viu também que Jesus não tinha subido no barco com os discípulos e que eles tinham ido sozinhos. Então chegaram outros barcos de Tiberíades, perto do lugar onde eles tinham comido pão, depois que o Senhor agradecera a Deus. Ao verem que nem Jesus e nem os discípulos estavam aí, as pessoas subiram nas barcas e foram procurar Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram do outro lado do lago, lhe disseram: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu-lhes dizendo: Eu lhes garanto, vocês estão me procurando não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pelo alimento que se estraga, trabalhem pelo alimento que dura para a vida eterna, alimento que o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus Pai o marcou com seu selo. Então lhe disseram: O que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu-lhes: Esta é a obra de Deus, que vocês acreditem naquele que Ele enviou. Palavra de vida eterna. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Letos irmãos, no Evangelho que nós acabamos de proclamar, nós vemos a multidão indo ao encontro de Jesus. E quando encontram Jesus, Jesus usa da sinceridade. Vocês estão me procurando não por causa dos sinais que eu fiz, mas porque ficaram satisfeitos, com os pães e os peixes que os alimentaram. Trabalhem pelo alimento que não se perde, que não perece, mas pelo alimento que dura para a vida eterna. O alimento que somente o Cristo pode dar. Um alimento que dura para a vida eterna. Não como o maná que comeram no deserto e que voltaram a ter fome, mas um pão que ninguém jamais tornará a ter fome, a ter necessidade. É o próprio Cristo. E quando perguntam a Jesus o que devem fazer para realizar a obra de Deus, Jesus responde: Esta é a obra de Deus, que vocês acreditem naquele que Ele enviou. Não trabalhem pelo alimento que se estraga, mas pelo alimento que dura para a vida eterna. Jesus aqui, letos irmãos, começa o discurso do pão da vida, começa o discurso eucarístico. Eu sou o pão da vida. Lutem por esse alimento que dura para a vida eterna e não por aquele alimento que perece. E nós, letos irmãos, novamente a pergunta que eu sempre faço: como anda a nossa fé? Como estamos crendo na Eucaristia, no próprio Cristo ressuscitado, que se dá em alimento para nós? Que Deus nos abençoe nesta segunda-feira da terceira semana da Páscoa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.